Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Hoje eu queria gravar esse momento de reflexão, só que eu não sabia sobre o que eu ia gravar. Eu pensei de gravar sobre as minhas canalizações, que esses dias eu estava canalizando minha preta velha, e aí ela falou uma coisa e eu escrevi outra, porque o meu ego queria que fosse diferente. Aí eu lembrei da minha professora do manoterapeuta falando dos médios medíocres. Eu me senti, não tô me autoflagelando, mas eu achei engraçado. E eu pedi desculpa pra ela, mas eu queria que fosse diferente. E eu lembrei que também a gente não deve, né? Sei lá, eu tava canalizando pra mim, óbvio que se eu canalizo a mensagem para passar para os outros, eu não fico modificando o que me é dito pra ficar mais bonitinho, não. Mas normalmente e ultimamente eu só estou canalizando para mim mesma, para a minha evolução pessoal. Não que isso seja bom ou ruim, não sem julgamentos. Eu preciso me melhorar para depois acho que ajudar as pessoas com canalizações. Já canalizei bastante aí, que tá todas as minhas redes sociais, as mensagens que eu canalizava, mas agora eu tenho canalizado para minha vida particular. E aí eu lembrei que muita gente canaliza muita mensagem, só que todos os médiums, somos todos médiums e todos os médiums têm ego. Então a gente tem que prestar muita atenção e ter esse filtro de saber o que você está lendo tem a ver ou não, né? E também ver qual é a fonte, de onde vem, e ver se isso ressoa em você também, porque às vezes nem ressoa e tá tudo bem também. O médium, a pessoa que quer trabalhar a espiritualidade, independente de religião ou não, como eu já disse, eu não tenho religião, ele tem que estudar, a gente tem que estudar. Eu falei que queria receber tudo e entender tudo na prática, que eu achava melhor. É mais difícil, sim, mas é bom ler para a gente saber se comportar conosco, para a gente saber se tratar, como que eu ajo, como que eu, sei lá, me respeito nesse momento, como que eu entender o que está acontecendo, sabe? É bom ter conhecimento, adquirir conhecimento. Mas é isso. Aí eu resolvi não falar sobre isso, já falando agora. Aí eu pensei em falar de carnaval. Né? Muita gente aí julga, ai, porque o carnaval tem o psiquismo denso do planeta, porque as pessoas só pensam nos primeiros chakras, estão lá para usufruir da matéria, e daí vem o governo oculto e rouba a energia chique, do jeito que você quiser falar das pessoas, como nas raves, né? Tá todo mundo lá sei lá, se drogando e etc., fazendo coisas da matéria. Aí vem os seres das sombras e sugam a nossa energia vital para eles viverem, os obsessores e não sei o quê. Beleza, gente. Existe isso em todos os lugares. E eu, particularmente, mesmo eu sendo a pessoa que vai ficar meditando e fazendo exercício físico no carnaval, eu amo carnaval. Eu amo samba, eu acho maravilhosa essa festa brasileira. Eu vejo alegria, eu vejo o lado bom. E eu acho que ninguém tem que julgar nada. Você faz da sua vida, do seu corpo, da sua evolução na Terra o que você quiser. Ninguém tem que julgar. Não julgue. Quando começa a falar assim, porque você não tem que ir no carnaval, no bloquinho, no desfile, eu já não gosto dessa pessoa. Cada um faz o que quer. Eu poderia ir, já fui em vários anos, não sei o que eu vou fazer este carnaval. E tá tudo bem, a gente escolhe, a gente sabe as consequências de todos os nossos atos. Somos todos adultos. E quando não é adulto, é criança, os pais que cuidem, né? E aí é isso, perceber, cuidar mais da sua vida do que ficar cuidando da vida dos outros. Quando você julga o outro, é um problema que existe em você, não no outro. Aí você tem que observar. Por que eu tô julgando? Cada um faz o que quer e a gente só respeita. Gente, eu acho que eu tô falando bastante e não cheguei no ponto que eu queria. O ponto que eu queria era falar mesmo sobre este momento de reflexão que eu faço sempre, que eu fazia sempre sozinha e agora há mais de um ano eu gravo áudio. Pessoas vieram me pedir para que eu fizesse vídeos que seriam melhor de serem consumidos,
Mas no momento eu quero fazer áudio e eu sigo meu coração e as minhas vontades nesse sentido. Pode não ser muito legal, visualmente falando, e a gente, quando mexe com mídias digitais, a gente tem que usar, né, o visual, para quem é visual, ou auditivo, para quem é auditivo, sinestésico, para quem é sinestésico, para abranger um maior número de pessoas. Mas tá tudo certo, é assim que eu me sinto confortável e é assim que eu vou continuar até eu achar que é diferente, que deve ser. E aí, o que eu queria falar sobre este momento? Por eu refletir tanto sobre as minhas coisas, sobre as coisas que me acontecem, sobre as situações que eu me coloco, sobre as pessoas que eu encontro, sobre como eu reajo a isso, como eu fico depois disso, o que acontece dentro de mim, o que acontece fora de mim. Claro que se você vai a um profissional, psicólogo ou terapeuta, ou qualquer ser que te ajude, é melhor uma pessoa de fora ver. Eu não acho que é melhor, eu acho que é uma outra visão que pode te ajudar a clarear seus pensamentos, as coisas que estão acontecendo. Mas quando você se põe nessa posição de refletir sobre as coisas e se perceber sem se julgar, sem se criticar, sem se cobrar, que também é meio difícil, mas tentar fazer esse trabalho amoroso com você, as coisas vão clareando de uma forma muito grande. Eu percebo muitas travas minhas que eu achava que era trava do outro. Né? Porque a gente faz isso. A gente pensa assim, isso aconteceu comigo por culpa de fulano. É bom não pôr a culpa em ninguém, nem em você, nem nos outros. Só perceber. Só fluir. Só observar. Observar de fora. Não se identificar com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, com as situações. Só observar o que isso quer te trazer sobre a sua evolução, o que isso quer te trazer sobre seus círculos viciosos, sobre seus karmas, sobre seus traumas, do que você quiser chamar, sobre suas crenças limitantes. Aconteceu tal fato, como eu me senti, o que isso quer dizer sobre mim? Tá. Então faz muito tempo que isso acontece, por quê? Ou por que eu me sinto assim? Eu me sinto assim porque aconteceu uma coisa lá na infância, ou um relacionamento abusivo, ou alguém me traiu, ou alguém me passou para trás, alguém me fez mal, e aí eu me fechei, aí eu trato as pessoas assim porque eu tenho medo. Sabe, depois da pandemia eu já contei isso em vários áudios que eu fiquei com um pouco de pânico de sair de casa. E, na verdade, eu observei que não era o pânico da pandemia, porque eu não peguei Covid, ninguém perto de mim morreu. Então, tinha a ver com outro karma de outra vida. Eu fui percebendo de tanto que eu me perguntava, mas qual é o medo real e oficial? Né? Porque o pânico vem de um medo, a ansiedade vem de medo. A gente fica ansioso de medo que aconteça de novo algo que já aconteceu e que foi ruim. Por que eu me sinto assim quando eu tenho que sair de casa, por exemplo? Por que eu me sinto assim quando eu tenho que ir a algum lugar? E isso tem a ver comigo ou tem a ver com as pessoas que estão nesse lugar? Isso tem a ver comigo em relação a essas pessoas ou a energia que essas pessoas me trazem? Sabe, refletir ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a perceber as coisas, perceber o que está em nosso entorno, perceber como que a gente reage, como que a gente age e o porquê de tudo isso. Eu fico aqui, eu gosto de ficar sozinha, por quê? Eu gosto de ficar no meio de gente, por quê? Pode ser um trabalho assim que você acha, isso é cansativo, é penoso, é chato. Mas sei lá, pra mim ajudou pra caramba. E eu resolvi gravar no intuito de você se perceber também, se isso for bom pra você, claro. Porque eu quero evoluir. Eu quero curar meus karmas nessa encarnação. A gente não vem curar o karma que a gente não pode. Por exemplo, ninguém carrega a cruz maior, é o que falam os religiosos, do que a gente pode carregar. Então, eu tenho hoje, nessa encarnação, um nível de maturidade que eu não tinha em outra. Então, eu vim com alguns gatilhos para receber esses gatilhos desde que eu nasci, desde o ventre materno, para eu olhar para isso.
E a gente não vai sair daqui sem curar isso. Por isso não precisa se culpar, se exigir, querer que você se cure logo, porque são camadas. A gente não sabe quantas vidas a gente tá com esse problema, com esse desafio. Entende? Então, não se culpe, mas se perceba como você está agindo. E não é de uma hora para outra que você vai conseguir agir diferente. Se você já está agindo com isso há muito tempo, com esse desafio. Então, perceber, desde a infância eu sinto isso nas situações. Aconteceu aquilo lá na infância, aconteceu na minha adolescência, depois aconteceu na minha fase adulta, e eu não consigo lidar com isso, então eu fujo. Aí eu ponho para debaixo do tapete, mas uma hora você vai ter que lidar. Então, começar a olhar para isso e tentar mudar os hábitos, pedir para os seres de luz ajuda. Eu sei que eu tô meio repetitiva às vezes, mas é que para mim isso é muito importante. Hoje eu percebi um karma que eu tenho há 10 anos que eu jogo para debaixo do tapete. Será que eu vou esperar mais 10 anos para lidar com esse medo que eu tenho? E olha, para mim é muito difícil falar que eu tenho medo, porque eu sou uma pessoa que eu me julgo e sempre me julguei muito corajosa. Então, falar que eu tenho alguns medos, e todos os seres humanos têm, porque a gente tá aqui pra resolver esses desafios, esses problemas. Então, é normal do ser humano. E tá tudo bem. Se a gente precisar de ajuda, a gente vai procurar ajuda de outros seres. Se a gente puder fazer sozinho, a gente vai. Mesmo porque os outros seres só vão nos dar uma claridade. Quem faz o trabalho sujo somos nós de curar isso. Então, e tentando olhar para que precisa ser olhado. O que precisa de cura. Se perceber. Para viver melhor. Para evoluir espiritualmente. Beleza, gente? Um beijo!